espero que todos tiveram uma virada de ano excelente e que vocês passaram em paz, na santa paz de Cristo e de nosso Senhor, nosso Deus. E vamos retomar os nossos estudos. E hoje eu vou fazer uma live um pouco diferente. Eu estava analisando um professor no Brasil e ele fala sobre várias coisas, sobre vários assuntos. E um deles é sobre padrão de beleza, amizades e afeições. Isso é um tema muito importante porque isso é uma coisa que vem assolando a humanidade desde a queda do homem. A queda do homem trouxe muitas aflições à humanidade, porque tudo foi mudado. Todas as regras que foi dada ao homem e à mulher, tudo isso foi mudado drasticamente. E tudo foi mudado, tudo. A amizade foi mudada, o padrão da beleza foi mudado, as afeições humanas naturais, a empatia, a simpatia que eu estou falando não é aquela que o pessoal faz para uma rosinha aqui, uma rosinha ali, para ter namorado, namorada não. Isso é outra coisa. Então, o que aconteceu? Ele cita aqui, e ele cita alguns escritores também, filósofos, como Louis Lavelle. Nasceu em julho de 1883, morreu dia 1º de setembro, no mês que eu nasci, claro. E ele era um filósofo francês, escritor, e era considerado um grande escritor francês da metafísica. Então, o que acontece? Ele falava muito sobre ética, sobre moralidade, o mal na sociedade. Então, ele comenta várias coisas, ele faz vários comentários sobre isso. E esse professor no Brasil, que é muito conhecido, eu não vou citar o nome, mas vocês com certeza sabem quem é, e ele comenta o seguinte, que o poder das relações humanas é você passar de uma relação baseada na simpatia ou empatia natural. O que é isso? Para uma relação que constitui duas pessoas envolvidas em uma oportunidade de alcançar a sua própria revelação espiritual, a se realizar-se como seres espirituais que são. Então o homem tem corpo, alma e espírito. Muitas pessoas, na verdade, eles são o que se chama dicotomia. O homem só possui corpo e alma. E outros são três. Triconometria, eu acho que é triconometria, se eu não me engano. Isso consiste em quê? Corpo, alma e espírito. O corpo é o que temos, o corpo carnal. O espírito, onde existe o intelecto do homem. E a alma, onde acalenta as paixões do homem. Isso é um argumento interessante, porque o próprio Deus tem uma alma. Então, se a alma acalenta paixões, se ele acalenta isso tudo, amor, ira, tudo isso, então ele tem que ter um corpo físico. Nós somos feitos na imagem e semelhança dele, então temos que ser semelhantes, seres espirituais também. Então, quando o escritor diz naturais, ele, claro, obviamente, ele compacta essa coisa naturalmente, porque muitas das nossas afeições espontâneas, essas afeições que vocês têm espontâneas, ele comenta, não são naturais, elas são culturais. Então, por exemplo, existem certos padrões de beleza que você, eu, todo mundo, até essa pessoa que escreveu isso, ele vê que existe um padrão de beleza. Como é que nós vamos explicar isso?
tudo que você vê em volta de você, Hollywood, novelas, filmes, existe um padrão de beleza peculiar. Um certo tipo de aparência que o homem e a mulher têm, e aquilo ali se torna padrão. E você acha, você tem certeza, tem fé religiosa, que aquilo ali, você acha aquilo ali bonito porque é natural. Mas não, é afetado pela cultura. Uma coisa interessante que eu notei, a mulher mais bonita do mundo, ela se encontra onde? Em Hollywood. O homem mais atraente do mundo se encontra onde? Em Hollywood. Mas peraí. Então você esquece de procurar beleza em outro lugar e você acha que aquilo ali são afeições naturais sua. Não. Isso não são afeições naturais, isso é espontânea. Isso é colocado na sua cabeça por revistas, TikTok, Instagram. Se você olhar o Instagram, você quase cai para trás. Porque são coisas banais. Então as pessoas, como o padrão de beleza que é oferecido pela planilha da publicidade, e como isso afeta as pessoas, ela passa a achar bonita e atraente o que corresponde a esse padrão. Então elas se comportam como se ele fosse uma atração natural e espontânea. Porque você ou não sabe ou não procura um padrão de beleza em outro lugar. Você não procura esse padrão de beleza numa igreja, na rua, no supermercado. Uma vez eu li um livro, eu estava até com meu pai nessa viagem. E aí, parei numa biblioteca, junto com ele, e a gente começou a ler livro. E tinha um livro lá, que se chamava O Guia para o Homem Tímido. Então, ele dizia assim, que pessoas que vão a boates, danças, eu já falei aqui que eu detesto, né? Balada, boate. Até uma pessoa falou assim, olha, Moisés é um cara muito interessante, gostei dele, mas ele é muito certinho. Ele não gosta de balada, não gosta... E realmente eu não gosto. Eu não gosto daquele... Aquele da cabeça, aquele troço vai irritando. E aquilo irrita tanto que o som do bumbo começa a ficar atrasado no meu ouvido. E aquilo me irrita mais ainda. Por quê? Porque você procura o padrão ali. Então ele está dizendo, aquelas pessoas que vão em boates, muitas delas, especialmente mulheres, elas não estão ali para arrumar alguém para se casar ou para namorar, elas estão ali para mostrar o que tem, sem estar no mercado, sem estar se apresentando, olha, eu sou mulher solteira e eu estou procurando namorado ou casamento assim, assim, assim. Não é. Ela está ali para apresentar o que ela tem e o que ela não pode oferecer a uma sociedade. Então, isso, a pessoa procura isso, né, essas boates em Hollywood. Então, por muito tempo, Hollywood, o Ocidente, ele passou a fabricar esse tipo de coisa para um certo tipo, uma certa etnia. Vou falar assim, que hoje, né, você tem que tomar cuidado. Por um certo grupo de pessoas. Tinha que ser magra, alta, bonita, olho azul. Então esse sempre foi o padrão que foi dado. Então você sente aquilo como se fosse uma atração espontânea. Você não sabe por onde procurar outro lugar. Então você tem que levar isso, nós temos que levar isso em conta ao interpretar o que o Louis Lavelle fala como natural. E para você mediatizar isso, esse termo natural, ele explica lá. Você poderia escrever 100 páginas o que é natural, porque a gente não sabe até que limite essa palavra natural, orgânica, até onde isso vai.
Porque creio que só as crianças têm isso. Essa coisa natural. Você briga com a criança em 1 minuto e meio, ela já está de bem com você. Eu sei que existem exceções. A menina que esteve aqui no Natal, eu conheço ela desde que ela tem 3 anos de idade. Demorou 10 anos para me dar um abraço. Saiu do carro, já foi logo me abraçando. Por quê? Porque é a empatia natural que ela tem. Até mesmo Cristo disse, das tais, deixe vir a mim as criancinhas, que das tais é o reino do céu. Isso que o Fyodor Dostoiévski, um escritor russo, que é um dos meus escritores favoritos, ele disse que aquele que se rodeia com crianças cura a alma. Por quê? Porque elas têm aquela empatia natural, ela tem aquela empatia orgânica, espontânea. Então o que ele quer dizer é que o que você vivencia como natural e espontâneo não é que é necessariamente natural. Então você não sabe realmente de fato o que seria essa simpatia, essas antipatias naturais. Então, eles fizeram um teste com bebês. Eles pegavam imagens, isso foi feito numa universidade, pegava imagens, mostrava para o bebê aprovava, não aprovava, tinha repulsa, ele tinha repulsa. Então os bebês também têm padrões de beleza. Eles têm atração ou repulsa. Eu já fiz até um teste com pessoas com câmeras, certo? E você aparece na câmera e logo você nota que tipo de padrão de beleza a pessoa tem. Às vezes a pessoa não gosta de cabelo curto, não gosta de cabelo longo, não gosta de homem muito branco, não gosta de homem muito negro, não gosta de olho verde. Então são coisas que elas não são naturais. Elas são padrões que são colocados. Ela não é espontânea. Então esses bebês recém-nascidos tinham um padrão de beleza, tinha atração e repulsa por certas imagens. Então esses estudos mostram que tem atrações e repulsa. Não existe algo comum, instinto na natureza. Não existe, então existe algo comum. Instinto natural e beleza existe. O instinto natural. Até mesmo o rei lá, ele queria a moça mais bonita. Correto? Por quê? Porque provavelmente naquele tempo eles também tinham um padrão de beleza. Você não vai colocar uma pessoa deprimida para fazer um comercial de um lugar alegre, de um lugar de férias, a pessoa está lá jururu, tal, não. Você vai procurar uma moça que tem um sorriso belo e venha para isso, venha para aquilo, venha experimentar esse país, tal. A gente já entende. Então é isso que o Louis Lavelle, ele está falando. E que aquilo que você está falando, daquilo que você vivencia como natural. E o que pode não ser, ou possa ser inteiramente cultural. E pode ser, na verdade, terrivelmente artificial. O mesmo modo que existe padrão de beleza, e isso não se deu, o padrão da atração e repulsa não são necessariamente nem sexuais, nada disso. Você tem uma atração por certas condutas que as pessoas têm. Excelentes professores, excelentes músicos, futebolistas. Você tem uma atração por aquilo que a pessoa é. Não porque ele está oferecendo, mas nós vamos falar sobre esse negócio de oferecer coisas. Isso aí é terrível. Isso nos dias de hoje é uma coisa terrível. Então essas condutas, elas podem ser sobre admiração que você tem por certas pessoas.
e o desejo que você tem de ser aceitos em certos grupos. Todos nós queremos ser aceitos. Então, tudo isso aí é o mundo da atração e repulsa natural, no sentido que Louis Lavelle está usando essa palavra. Então, essas atrações naturais, você vê que elas são eminentemente antropofágicas. Só que essa palavra antropofagia, ela tinha o sentido de... O índio, por exemplo, o índio matava o inimigo dele. Aí o índio ia lá, comia a carne do inimigo dele e naturalmente ele achava que ele pegava a força do cara, a inteligência do cara. Não, absolutamente errado. Mas não é essa antropofagia que ele está falando. Como uma cultura tem conexão com a outra. São coisas absolutamente antropofágicas. E elas não têm absolutamente nada a ver com o amor no sentido mais elevado da coisa. Sei que isso é difícil de entender. Não existe uma elevação do amor profunda, aquele amor que ágape, o amor ágape, agape, né, como alguns costumam dizer. Isso é um outro tipo de amor. E nós vamos chegar lá. Porque muita gente diz gostar de uma pessoa, mas é pelo que ele oferece. Isso é uma coisa terrivelmente cruel e verdadeira. Você tem que parar para pensar. Eu gosto de fulano porque ele me oferece alguma coisa? Ou porque realmente eu amo ele como amigo? Ou eu amo ela como uma esposa? Não porque ela tem que oferecer para mim. Você tem uma atração por aquela pessoa porque você tem algo dela, uma satisfação. Mesmo que você não dê nada a ela jamais, você pode passar a sua vida só explorando e usando essa pessoa. Você continua tendo aquela atração. Então, quando as pessoas dizem, eu gosto de você, mesmo que você não dê nada para ela, nunca. Mas ela vai continuar tendo aquela atração por você. E você tendo atração por ela por outros motivos, e ela talvez por outros motivos. Você que é enrolado. Mas se você raciocinar, você vai entender a vida muito melhor. E nós vamos chegar ao ponto de como isso afeta os relacionamentos na igreja e como ela afeta a religião em si. Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia é o livro mais fácil de ler? Realmente. Mas se você pega a Bíblia e você fica olhando num contexto cultural, você só vai você vai usar da Bíblia para benefício próprio. Eu estou rindo, mas eu estou bobo como isso é verdade. O pastor lá, mas eu sou ungido de Deus. Eu tenho certas regalias. Eu tenho certos favores que a igreja me deve. Eu tenho um amigo, um excelente amigo, que é de infância. E eu sempre pego no pé dele. Ele diz que a igreja dele está acima da Bíblia. Mas, ora, ele já usou de um contexto não cultural, mas de autoridade, penso que usou a falácia da autoridade, para dizer que a igreja está acima da Bíblia. Não, a igreja não está acima da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, Deus em si, a palavra dele tem que ser cumprida. E ele está acima. E a palavra dele está acima. Por quê? Porque ele tem que cumprir aquilo ali. Claro, obviamente, Deus mudou de opinião algumas vezes, mudou de ideia algumas vezes, porque ele teve que lidar com o homem. Então, isso é o que se chama fatalismo teológico, que eu já falei várias vezes. E se alguém tem alguma dúvida sobre isso, veja
a live, o vídeo que eu fiz sobre a onisciência divina. Por que Deus não sabe de tudo? Isso é um excelente... Foi o primeiro vídeo que eu fiz no canal, em 2016, criou muita confusão. E foi o primeiro vídeo que eu fiz no canal do meu pai e deu confusão. Mas eu queria isso mesmo. Eu queria começar fazendo as pessoas raciocinarem. Tem muita gente que diz que a Bíblia de Estudo Day tem muita filosofia, mas a filosofia, segundo o professor Clóvis Barros, ela questiona. Ela não dá resposta. Mas, ora, ou não entende essa pessoa que fez esse comentário, ou não entende, não Clóvis. Esse pastor que falou que a Bíblia comentada, anotada dele, tem filosofias humanas, ou ele não sabe de filosofia, ou ele não leu os comentários. Porque a filosofia, ela questiona, ela não dá resposta. Correto? Então, você continua aquela sua atração, as pessoas dizem, eu gosto de você. Ah, você gosta de mim? Aí ele dá um exemplo do cachorro lá na vitrine e o frango rodando. Porque é uma coisa interessante, porque nós também somos assim. O cachorro olhando, ele gosta daquilo, lá a galinha rodando, né? Ele quer comer aquilo, mas aquilo está fora da esfera dele. Ele nunca vai comer o frango, está fora da possibilidade, mas o que ele quer, ele gostaria de fazer aquilo ali. Então ele está consumindo com os olhos. Quantos rapazes já conversei que ele consumia com os olhos? Ele consumia a moça com os olhos, porque ele sabia que estava fora da esfera dele. Mas que coisa terrível! Isso é uma verdade impressionante. Ele fica lá, fica com as patinhas assim, está fora da realidade dele. É o que ele gostaria de fazer. Então ele está consumindo com os olhos. Então isso que chamamos de afeição, na vida, é simplesmente isso. Que quer dizer uma antropofagia, correto? Então, você pensa, né? Ele também pensa e eu também penso. Será que isto é a maior possibilidade do ser humano? Que o ser humano construiu o avião, Santos Dumont fez o avião, Yuri Gagarin foi o primeiro homem a sair da órbita da Terra. Depois teve um cosmonauta, não lembro o nome dele, que foi o primeiro homem a caminhar no espaço. Então o homem, ele tem várias possibilidades. Então esse tipo de afeição, até os macacos têm. Um ou outro lá tem aquela afeição. Correto? Essa afeição. Agora, pelo outro extremo, nós temos Jesus Cristo, que diz que o ápice da amizade é o quê? É o amigo que dá a vida pelo outro. Hã? Como ele diz lá. Hã? Como é que isso funciona? O bom amigo dá a vida. Não foi isso que Cristo fez? Não só deu a vida para os amigos e também para os inimigos. É o ápice da amizade, morrer pelos amigos. Isso é o extremo que nenhum de nós tem. Então, claramente, Cristo tinha essas afeições naturais. Porque ele era um homem como você. A Bíblia lá no original, kenosis, ele se despiu da onipresença, onipotência e onisciência. Ele era um homem comum, como eu. Ia no banheiro, comia,
se sentia triste, chorava. Por quê? Ele era um homem. Então, ele explica. A frase de Jesus Cristo, a perfeição da amizade é morrer pelos amigos, pelo amigo. Nessa frase toda, nisso tudo aí, o Leon tem uma frase que chamou o critério da amizade é o dinheiro. Se eu peço dinheiro para o sujeito, ele me dá, ele é meu amigo. Se não, não. Isso é terrivelmente, isso é uma coisa, isso é uma loucura tão grande, porque até mesmo você faz 9 favores, você não pode fazer o 10º, você já é o pior cara do mundo. Correto? Se você der o dinheiro, você é amigo. Se você não der, não. Eu gosto de você, tá bom, então me dá um dinheiro aí. Lembra que meu pai falava, ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Lembra? Porque é assim. Quanto você gosta de mim para consumir, porque você dá um prazer para uma pessoa, uma satisfação. Porque você, de um certo modo, reforça o ego da pessoa. Por causa disso, se eu precisar de você, você não vai estar ali. E isso você pode fazer um teste. Pode fazer qualquer teste. Aí o cara dá... pede um dinheiro emprestado a você, você dá aquele montão de... Para não emprestar o dinheiro, você dá um montão de conselho, que o cara é responsável, tal, como você pode fazer isso. Isso é terrivelmente certo. Existe até esqueci o nome dele, um americano. Ele é um famoso economista e ele escreveu vários livros. Ele fala para não emprestar dinheiro nem para família. Nem para família. Ele fala assim mesmo no livro. Você fala, oxi, mas... Ele diz para não emprestar. Mas, claro, obviamente é uma opinião dele. Por quê? Me dá um dinheiro aí. Então o cara sai de lá humilhado, agradece, aquela coisa toda, como ele fala. Isso é costume no mundo inteiro. Correto? Então, se isso tem uma coisa a ver com tudo isso, você pode ser uma pessoa até diferente. A pessoa pode dar o dinheiro, você dá. Se você tiver o dinheiro, você dá. Uma vez no Brasil, acho que eu já até contei isso. O governo me deu de volta, foi $2.000 das taxas do Leão, né? Do Tio Sam. Me deu 2.000. Não sabia eu que 700 daquele ali eu ia ter que dar para uma pessoa. E eu sei que a pessoa nunca pode me devolver o dinheiro. Isso foi em 2010. Mas eu quis dar o dinheiro. Eu quis abençoar a pessoa. Correto? E a pessoa não tem como me devolver o dinheiro. Mas tudo bem. A minha mãe sempre diz... claro, obviamente, não foi o diabo que tomou, né? Vamos entender. Ela diz assim... Deus tem mais para dar do que o diabo para tomar. Então, você percebe que isso é um costume na vida do ser humano. Não só do brasileiro, como qualquer outra pessoa. Então você vê que essa atração e repulsas naturais, ela, na melhor das hipóteses, ela não tem nenhum significado moral. Elas são apenas um fenômeno da natureza. Aí inclui a sociedade humana. Porque o macaco tem sua sociedade. As hienas também têm a sociedade delas. As formigas têm a sociedade. As formigas é interessante. Você pega as formigas pretas e as marrons, elas são marrons, e você coloca ela dentro de um pote de vidro. Elas ficam ali circulando, elas não brigam.
Se você balançar, elas começam a se destruir. Por quê? Porque elas não entendem que tem uma pessoa por trás manipulando. Então, dentro dessa sociedade, existem essas atrações e repulsa neste sentido. Então, por exemplo, vou dar outro exemplo. Um exemplo. Ele dá um exemplo, né? Dentre as pessoas, pode ter uma pessoa que existe um sujeito que tem uma certa força psicológica, que tem uma liderança e então ele impressiona as pessoas. Tem pessoas que falaram que eu tenho um poder de persuasão muito grande. Olha, não sei. Porque que tem de gente que não me ouve. Tem gente que não me ouve. Uma pessoa falou assim pra mim, pô, mas você deveria ser um psicólogo. Porque você sabe exatamente o que falar. Você, mas você vai ouvir o conselho? Ou você vai tapar os ouvidos? Por quê? Esse poder de persuasão eu não tenho, ele não existe. Ele não é existente. Essa pessoa está completamente enganada. Então, essa pessoa ela tem uma força psicológica em uma liderança. Então ele pressiona as pessoas. Então você sabe que metade dessas pessoas vão adorar o sujeito, porque de algum modo ele as preenche. E a outra metade vai invejar e querer destruir o cara. Agora, eu acho que metade é muito grande, porque você pode estar numa igreja e talvez a maioria vai gostar do sujeito, do cantor, do pastor. E lá, um ou outro tem um filho das trevas, enviado pelo Satanás, o Curisco, né? Como dizia o seu Zé. Enviado para derrubar aquela pessoa. Então, a maioria das pessoas, talvez a metade, tem admiração porque ele preenche elas em alguma coisa. Ela preenche e a outra metade inveja. Então eles vão querer destruir essa pessoa. É sempre assim. Agora, essas reações, elas não são de significado moral. Porque onde a opção, essa reação é inteiramente determinada pelos interesses orgânicos de interesses psicofísicos, por assim dizer. Elas querem um espaço, elas têm algum interesse pessoal ou físico ou financeiro. São várias coisas que passam pela cabeça do ser humano, você nunca sabe. São coisas que acontecem. Elas não são necessariamente morais. Porque elas querem abranger ali um espaço. Então, você pode observar, eu também já observei isso, as pessoas inteligentes e muito cultas tendem a achar que todo mundo é inteligente. Já notaram isso? Então ele acha que está todo mundo no nível dele. Meu pai era uma pessoa muito culta e muito inteligente. E ele queria fazer, ele era uma pessoa acelerada, queria fazer o bem, tal. Mas o que acontecia? As pessoas não estavam no mesmo nível dele, infelizmente. Então, ele disse para mim que o próprio Deus disse para ele, eles não são como você. Mas não eram num nível intelectual. Não eram num nível de inteligência. Era um nível de afeição natural. De empatia com os pobres, com o necessitado, com a viúva. Tanto que ele tinha uma companhia de construção, ele deixou tudo e foi ser pastor. Correto?
Então, ele tinha essa empatia. Então, Deus diz para ele, as pessoas não são como você. E claro, que nem todo mundo é igual, mas não era com ele nesse sentido. Então, as pessoas de menos inteligência também acham que todo mundo está no nível dele, abaixo da média. E depreciam por isso que acontece que as pessoas realmente inteligentes e cultas, ele vê as pessoas não apenas no seu estado atual, mas pelas suas possibilidades interiores. Então o ladrão acha que todo mundo é ladrão. O esperto acha que todo mundo é esperto. O malandro agulha, como diz no Rio de Janeiro, ele acha que todo mundo é malandro, mas o malandro demais se atrapalha. Então as pessoas inteligentes, ok, até que nível essa pessoa pode chegar? Até que nível? Ela vê a pessoa não apenas no seu estado atual, aonde elas podem chegar, nessas possibilidades interiores, e o outro, ao contrário, mede as pessoas apenas como concorrentes numa espécie de concurso de prestígio, é o que eu já falei aqui. Tem pessoa na igreja que é um mero... Por quê? Porque ele não tem interesse ali ao fundo, a entender como aquilo ali realmente... É o que eles chamam de rat race, todo mundo, entendeu? É todo mundo contra... O que o Hobbes fala. É um contra todos e todos contra um. Correto? Então ele tem que demonstrar que aquele sujeito ali ele tem um nível baixo. Sim, porque você tem mais idade, você já tem uma certa experiência, então você se fecha mais um pouco. Então, julga nessa função apenas do interesse das pessoas que vivem na relação natural e espontânea. Elas são 100% egoístas. Elas só estão pensando nelas mesmas. Então, se a pessoa é inteligente, ele tem que demonstrar que o sujeito é abaixo da média para não se sentir inferior. Então, ele julga em função apenas do seu interesse pessoal que vive na relação natural e espontânea. Elas são 100% egoístas. Estão pensando em si mesmas. Então, quer dizer que elas, de fato, não se comunicam umas com as outras. Ela transforma a outra numa peça do seu imaginário pessoal. E usa o outro para reforçar, para satisfazer, etc. Quando o outro não serve mais para nada, ele se afasta. Então, essa relação, na verdade, ela é a moral das melhores das hipóteses, mas 99% dos casos ela é imoral. Correto? Então, a pessoa usa, o cara não quer mais, larga pra lá, porque não tem mais. Então, na sociedade humana existe esse tipo de relação. Na sociedade humana seria o que o escritor Hobbes descreve como a guerra de todos contra todos, porque isso aí sempre vai terminar mal. Se cada um está buscando apenas o seu interesse, mas é evidente, mas é claro que sim. Se você só está buscando, como meu pai falava, farinha pouca, meu pirão primeiro, não vai dar certo. Vai ser todo mundo contra todo mundo. Então, isso que Aristóteles lá na escola de Platão quebrou a cabeça e não entendeu que, para que eu estou nessa bagaça desse mundo? Por que tem pedra? Por que tem céu? Por que eu existo?
Qual é o sentido da vida? Interesse próprio, as pessoas têm interesse próprio, então não tem como dar certo. Não tem. A guerra de todos contra todos vai terminar sempre mal, porque você está procurando o seu interesse. E naturalmente termina mal porque das duas uma. Ou o outro satisfaz o seu interesse, ou não satisfaz se ele satisfizer o seu interesse. Você não precisa mais dele, e se não satisfazer, você fica irritado, e com certeza isso nunca vai dar certo. Então, no outro extremo, o ser humano tem como possibilidade de conceber o outro como um ser espiritual, entre espiritual e eterno, com o retrato da imagem de Deus, e também tem essa possibilidade de perceber qual é a diferença que existe entre essa pessoa como imagem de Deus, porque nós somos a imagem de Deus. Lá diz, demuth. Às vezes é desproporcional, mas de vez em quando eu cometo esse erro de querer discutir com a pessoa que ele mesmo diz que ele não tem nível para entender aquilo ali. A palavra no original, demuth, é o quê? Silhueta. Tá vendo lá as guitarras lá? Guitarra e o contrabaixo. Qual é a sombra? É um cavalo? É o meu braço? Não, é um braço de uma guitarra. Então isso se chama demuth, silhueta, sombra. Nós somos feitos na imagem divina, no seu estado atual, subjetivo. Você pode olhar uma pessoa que está 100% absorvida no seu próprio interesse orgânico e olhar para essa pessoa e saber que ela tem um poder, ela pode ser infinitamente mais do que isso que ela apresenta, bastando que ela se submeta a esse interesse orgânico, uns aos outros, algo mais. Então, quando isso acontece, é o seguinte, gente, esse algo mais é inconcebível fora da alta cultura. É inconcebível. Porque você olha as coisas de acordo com o meio linguístico e simbólico, no qual você está de meio referência social. É sempre no ambiente que você está, na cultura que você está. Na cultura eslávica, a moça casa cedo. Por quê? Porque ela está sendo influenciada na cultura eslávica cristã. Ela está sendo influenciada pelo que está em volta dela. Às vezes ela não quer casar. Mas a mãe fica na lei. Tem que casar. O pai tem que casar. Pum, pum, e é daqui, dali, daqui, dali, dali. E o negócio dura 6 meses, ela já está casada. Por quê? Porque ela está sendo influenciada. Então isso é inconcebível fora da alta cultura. Que você olha as coisas de acordo com o meio linguístico e simbólico no qual você está, o meio social da referência. Só quando o seu meio social de referência é constituído, não pelo grupo imediato e nem pelo seu tempo histórico, mas pelo conjunto de homens, dos melhores homens de todas as épocas. Aí que você pode conceber as possibilidades superiores. Senão você não pode. Qual é mais a religião? Ué, mas o que tem? Eu digo que se você ler a Bíblia o dia inteiro não vai adiantar de nada, porque você vai entender a Bíblia sempre na função daquele seu interesse predominante. Mas aqui está a chave do negócio. Porque o cara olhava assim, bom, no Egito tinha escravo. Israel tinha escravos. O povo hebreu, judeu saiu do Egito, eles também tinham escravos. E a Bíblia é boa na escravidão. Então ele está olhando o quê? Há princípios culturais que estão em volta dele que abonaram a escravidão. Só que o escravo lá na Bíblia ele tinha direito. Não era assim, esparafatoso. A mesma coisa
eu estava conversando com uma moça a muçulmana, ela disse, Moisés, essa parada aí de casar um homem com 7 mulheres, isso aí tem restrição, tá? É em tempo de guerra, tempo de fome, que não tem muitos homens, entendeu? Então, isso aí é cabível dentro desse contexto. Até mesmo Isaías lá tem um versículo que diz que vai haver um dia que as mulheres pegarão nas vestes de um homem e diz, a gente vai comprar nossa comida, nosso calçado, tudo. Você só precisa dar o seu sobrenome para que esconda a nossa vergonha. Por quê? Porque naquela época, depois do Armagedon, terá poucos homens. Então, 7 mulheres vão pegar um homem nesse contexto. Então, você pode ler a Bíblia o dia inteiro, porque você vai pegar isso na função daquele seu interesse predominante, que é o interesse orgânico, ou o interesse do seu grupo social. Qual era o grupo social? Abonava a escravidão, aquela tipo toda que a gente sabe. Então, você não vai estar vendo a coisa na dimensão humana universal. Você não vê aquilo ali como juízos universais normativos. Não matarás, que é para todo mundo. Você não vê aquilo ali nesse sentido. É o seu grupo social. Ou seja, a aquisição da alta cultura é o único meio que você pode e tem de você ter uma conduta moral que presta. Fora disso, você está no mundo da irresponsabilidade. Tem um escritor chamado, em inglês, ele cita Frank Raymond Lewis. Então ele dedicou a vida para mostrar às pessoas que a literatura de ficção é a meditação para as possibilidades da vida humana, moral humana. Na medida em que você concebe, você reduz que situações possíveis, você está passando do nível da responsabilidade moral, que está presente na infinidade das situações humanas, mais particulares, até mesmo indescritíveis. Então, você tem aquela imaginação pela ficção. O quê? Titanic. 14 anos antes do Titanic afundar, um jornalista escreveu uma história de ficção que foi construído um barco enorme e que no dia que ele saiu, ele afundou. Um iceberg afundou. Que era uma obra de ficção, mas ele já estava imaginando como seria. E o cara, e o dono do jornal, não. A gente não tem tempo para ficção. Para a realidade, mas 14 anos depois foi construído e aconteceu exatamente aquilo que aconteceu. Então, que São Tomás de Aquino dizia que o grande problema da moral é o seguinte, a regra é a mesma, mas as situações são infinitamente variadas. Então a regra é normal, a regra é a mesma coisa. O problema da moral é que a regra é a mesma coisa, mas as situações são infinitamente variadas. É isso que a igreja também, os cristãos não entendem. Por quê? Porque ele acha que um cara que rouba o lápis está no mesmo nível de um cara que mata uma mulher grávida. E muitas das pessoas da igreja acham que o cara matou uma mulher, não, ele já está perdoado. Ele não precisa nem cumprir pena. Ora, mas isso é um absurdo? Isso é terrivelmente certo nos dias de hoje. Então, cada situação são regras. É o seguinte, a regra mesma são situações diferentes e essas regras são infinitamente variadas. Então, você não sabe como entender a regra geral da revelação a cada situação ao mesmo tempo. Você não pode viver todas as situações humanas. Não tem como. Então você pode imaginá-las, você pode ampliá-las até você ser capaz de compreender as situações humanas as mais diferentes possíveis.
e as mais afastadas da sua experiência imediata. E como que a gente pode fazer isso? Por imaginação e pela literatura de ficção. É o que o cara escreveu no Titanic. O nome do navio era Titã, na verdade. Que ele disse que afundou. Por quê? Porque ele tinha uma imaginação daquilo que ia acontecer. Porque a imaginação pela literatura de ficção, sem isso você simplesmente não compreenderá as situações. E não compreenderá a delicadeza e a sutileza das situações. E você vai julgar as pessoas, os seres humanos, mediante uma projeção ingênua da sua própria pessoa sobre elas. Então você, o cara é ladrão? Eu sou ladrão, o cara também é ladrão. Ele rouba a mulher eu roubei a mulher do outro lá, então ele também vai roubar. Sem entender exatamente o que você está passando com elas. Então, que ele chama do cavalo de batalha de Lewis. Que a existência de um público habilitado a ler e compreender a grande literatura é a condição de manutenção da moralidade na sociedade. E tinha razão, porque até mesmo as Bíblias são tiradas de um lugar. Vocês sabem do que eu estou falando. Lembra que o novo vocabulário dele vai ser obedecer. Onde você prende A, E, I, O, U. A Bíblia tiraram de lá. Mas são encorajadas em outro lugar. Então, se você não compreender o que está escrito ali, não vai adiantar. Por isso que eles dizem que todo segredo que você quer dizer, você coloca num livro. Porque a pessoa nunca vai ter a capacidade de sentar ali e entender o que o professor Clóvis falou. Você está entendendo o que você está falando? Aí ele deu uma palavra lá em inglês, não sei, um contremo, ou capitão, ou trevian, não sei qual era a palavra lá. Ele disse, eu vou sentar aqui até entender isso. A exigência de um público habilitado a ler e compreender literatura. Aí também entra a Bíblia. Como é que você vai entender? Você não vai entender, você não vai compreender. Claro, obviamente, Paulo disse que ele viu coisas inefáveis. Isso aí nem é ficção, nem a metafísica, nem nada. Nem a filosofia, nada. Nada vai explicar aquilo ali, porque aquilo ali é um caso à parte. Ele teve uma revelação de como a eternidade seria, e ele não pode explicar, porque não tem como. Nem Hollywood, nem de Timbuktu, da Botsuana, nem nada. Por quê? Você não pode explicar as pessoas. Só quando você vê essas pessoas. Isso quer dizer que a obra de arte literária, para ele, era exatamente o que era para Aristóteles. Quer dizer, uma representação do possível, não do real, quando lidar com uma obra literária. Lida com situações reais. Por exemplo, aí o pessoal fala de romance histórico. Boa noite. Era lida com o quê? Não como reais, mas como possibilidades. Então você vivencia imaginativamente as mais variadas possibilidades da vida humana. Por exemplo, no cosmismo russo. O cara eu vou viajar pelo espaço. O proletário que sai, ele conquista a Terra e depois ele vai para o espaço, conquistar o espaço em procura do ethnos. E o quê? E vários compositores, vários Gerasimov, outros dois que eu não lembro, poetas, botaram isso para frente. Por quê? Pela imaginação. Pela imaginação da ficção. Possibilidade da vida humana, em situações humanas, de dramas, conflitos humanos. Então, é o aprimoramento de sua imaginação moral e não há outro instrumento para isso. Portanto, a grande literatura tem uma função eminente, educativa, e pior, ela tem esta função educativa, assim como a Bíblia educa você. Não matarás, não dizer falso testemunho,
São raciocínios lógicos, básicos. Então, o raciocínio lógico-moral não serve para você pegar as obras de filosofia moral e teologia moral, das mais sublimes que existe para a grande obra-prima da teologia moral. Tem vários aí, Santo Afonso, São Tomás de Aquino. Por isso que muita gente olham para esses, até mesmo o cristianismo contemporâneo. Eu culpo hoje a falta de informação bíblica, a falta de sabedoria bíblica no cristianismo contemporâneo, porque ele Jesus na cruz morreu pelos pecados, ele vem buscar a igreja, fecha o livro e pronto. E eles pregaram isso pelos séculos. Não se preocuparam com a dispensação dos anjos, não se preocuparam com Adão, não se preocuparam com a queda de Adão e também a retomada de Satanás do reino. Então, várias coisas eles passaram por cima. Então, a pessoa vai estudando as mais diferentes situações. Por exemplo, Santo Afonso Ligário era bastante detalhado, mas em comparação com a validade real das situações humanas. Nada disso quer dizer que o pensamento lógico jamais poderia abranger a totalidade das situações. É necessário que você tenha uma imaginação poderosa, porque através dessa imaginação você se identifica com a situação do outro. Quantas vezes eu consegui fazer isso? Às vezes eu vejo a minha mãe chorando. Aquilo dói em mim. Por quê? Porque eu consigo imaginar o que ela está chorando, a razão que ela está chorando, que são várias razões, lembra lá que o escritor fala? É um leque, são várias experiências, a moral é a mesma, mas a regra é a mesma, mas as situações são diferentes. Aquilo ali não me faz chorar, porque eu cheguei a um ponto que aquilo ali é desproporcional entre aquela pessoa e eu. Não da minha mãe. Mas aquilo ali me afeta pra caramba. Por quê? Porque eu consigo, pela imaginação, ver o que ela está sofrendo. E eu sofro também. Quando acontece isso com a pessoa, você tem grande amor pelaquela pessoa. Por quê? Porque aquilo ali te fere, você fica magoado com aquilo. Por quê? Porque a pessoa que você ama está passando por aquilo. Isso já foi feito estudos, tribo indígena, a mulher tá tendo lá no parto, o cara fica chorando também. Às vezes, chega até a ser um absurdo. Eu entrei eu tenho que sair daqui a pouquinho, gente. Eu vi participei de um grupo de vídeo, de Zoom, que o cara chegou assim, o pastor, bom, vocês entendem a dor do parto, né? Então, eu quero que todos vocês façam como a mulher faz no parto. E olha... Ele começou... E todo mundo, assim, 16 pessoas, e olhando aquilo... Uau! Que imaginação! Eu que desesperado, querendo gravar e não consegui fazer... miserável, o telefone não grava. Não é essa imaginação, isso aí é meninice. Isso é meninice. Você não precisa experimentar a dor. Você pode, pela imaginação. Mas aquilo ali era meninice. Paulo disse que quando eu era menino, fazia coisa de menino. Agora sou adulto, pelo amor de Deus. Não fica por aí gritando, parece estar tendo um filho. Então a gente se identifica, você reduz aquela situação com a sua imaginação que você não está habituado a viver. Então você interpreta a situação em função do seu autointeresse. Isso é mesmo que dizer, você não compreende ninguém,
Você não enxerga ninguém e você tem amor por ninguém. Você só pensa no seu próprio umbigo. Aí você fala, aí você for para a igreja orar, não adianta. O cara não vai compreender. Se eu levei 40 anos para entender o significado da vida e aprendi de uma pessoa que eles dizem que é comunista, né? Não sei. É ateu. Jesus simplesmente disse que o quê? O segredo da vida é o quê? Ajudar o próximo. Não mais do que isso. Como ele, no ápice da sua amizade, como eu falei lá no começo, deu a vida por nós. Correto? Se você não entender, não compreender essas situações reais, como é que você vai compreender a Bíblia? Que é o livro mais fácil de entender. Lembra do que o rapaz lá que eu dei? As pessoas não podem entender a Bíblia. Só algumas pessoas dizem, e João 3,16? O que diz? Mas isso aí da salvação mas você não entendeu a Bíblia então? E ele foi se afundando no buraco, porque ele disse uma grande contradição. Então, ele olha aquilo ali no contexto dele cultural que diz para ele que você e eu não podemos entender a Bíblia. Existe um grupo selecionado que pode somente eles entender a Bíblia. Por quê? Se você não compreende essas situações reais, como é que você vai compreender a Bíblia? Você está sendo influenciado. Então, essas pessoas usam a Bíblia para compreender situações reais, só que ao contrário que você vai reduzir a Bíblia a uma série de quê? De estereotípicos. De estereotipos. Regrinhas, não matarás, é só para o outro. Não gerar falso testemunho, é só para o outro. Não fofocar, é só para o outro. Eu posso fofocar, posso caluniar, posso fazer o diabo de asa, porque o diabo não tem asa, né? Mas eu posso fazer tudo. Porque são estereotipos de regrinhas que você vai jogar todo mundo em função disso. Você vai fazer todo mundo em função daquilo que você acha que é certo. E os pastores fazem, os membros fazem, calunia, fofoca. Pode fazer fofoca, pode caluniar, mas outro não pode. Só você que pode. Porque você vê usando situações bíblicas que você só compreende para você. Regrinhas. E você vai manipular as pessoas em volta daquilo. Então é muito simples. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é um pouco difícil essa explicação, mas tem função na igreja de hoje. Que as pessoas lá dentro estão olhando pelos seus interesses também. Não o interesse do próximo. O seu interesse. Vou subir no altar. Eu que vou pregar. Eu vou ser visto. Eu vou ser aquilo. Tem lugar aí que faz todo ano festa missionária. Você não vê um missionário lá em cima. Por quê que você não vê missionário lá em cima? Você pode me explicar? Porque você está usando em função sua. E você tem que pagar para falar lá. Você está usando aquilo ali num contexto cultural, porque é bonitinho na sua cultura religiosa, é bonitinho estar ali. Um pastor falou assim para uma moça, você quer ser missionário, ele também, vocês deveriam casar. Aí os dois casaram, 2 anos, ela chegou para ele, You know that I don't love you, right? Você sabe que eu não te amo, hein? Ele, eu também não. Ok, vamos se separar. Por quê? Porque olharam num contexto ali da cultura religiosa. E ali deu errado. Teve pastor ali que está cumprindo 80 anos de cadeia por abuso sexual de menor. Vergonha! Vamos entender as coisas. Vamos começar a raciocinar, meditar na palavra de Deus. Comece a meditar.
de dia, de noite, de dia, de noite, começar a meditar. Preste atenção no que você está fazendo. Não entendeu? Pare o vídeo, anote, ouça de novo, que você vai entender, porque é raciocínio básico e lógico. Bom, boa noite para vocês, que a noite ainda é longa, e espero que vocês tenham uma excelente noite e Deus os abençoe.